Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 1º de novembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Projeto aprovado no Senado tipifica crimes cometidos pela internet ou com o uso de computadores. Aprovada indicação do general Lúcio Góes para ministro do Superior Tribunal Militar. Comissão de Direitos Humanos debate esta manhã situação dos índios Guarani Kaiowá. CPI do Cachoeira deve ser prorrogada por 48 dias e TCU pede que Congresso bloqueie recursos para mais de 20 obras irregulares. Agora, no Senado em Dia. Invadir o computador de alguém ou clonar cartões de crédito podem levar à prisão. O Senado aprovou ontem o projeto que tipifica crimes cometidos pela internet ou com o uso de computadores. A matéria volta para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira um projeto de lei que tipifica os crimes cibernéticos. Pelo texto, invadir computadores de outras pessoas pode dar detenção de 3 meses a 1 ano. Além disso, falsificar cartões de crédito e débito também passa a ser crime, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Tipifica crimes de uma sociedade moderna que hoje se utiliza de equipamentos e meios cibernéticos, internet, cartões de crédito, caixas eletrônicos, pagamentos através de rede Wi-Fi, e todos esses acessos são vulneráveis à fraude. O plenário também aprovou a indicação de 2 embaixadores, Afonso Massô para o Líbano e Ana Maria Fernandes para a Namíbia. O Senado autorizou ainda a contratação de 5 empréstimos que somam mais de 2 bilhões de dólares. 2 para Minas Gerais, com um total de 1 bilhão e 750 milhões de dólares. 143 milhões de dólares para o Tocantins. 45 milhões de euros para a Eletrobras. E 120 milhões de dólares para o estado do Rio de Janeiro, que serão usados na reforma do Maracanã. O senador Álvaro Dias alertou para a necessidade de cautela na contratação dos empréstimos. É muito bom investir, mas é preciso tomar empréstimos com prudência, com cautela, para não impulsionar o endividamento público do país. Os presentes empréstimos submetidos à decisão são empréstimos que justamente vêm do Ministério da Fazenda, passados todos eles pelo crivo do Ministério da Fazenda. Com sua aprovação, a mesa está seguindo a um rigoroso crivo a que esses empréstimos foram submetidos dentro desta casa pelas comissões por que passaram. O plenário também aprovou a indicação do general de Exército Lúcio Góes para ocupar a vaga de ministro do Superior Tribunal Militar. Pela manhã, ele falou aos senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, o general defendeu a reforma do Código Penal Militar e do Código de Processo Militar. Esses 2 códigos foram aprovados, a lei que os instituiu, foram aprovados em outubro de 69. Portanto, eles têm mais de 43 anos, completaram 43 anos agora. Após a sabatina, os senadores também votaram projetos. Foi aprovada a proposta que obriga novos concessionários de rodovias federais a construir e manter pontos de apoio nas estradas para caminhoneiros e motoristas de ônibus coletivos. A intenção é melhorar as condições de trabalho desses profissionais e a segurança viária. O texto ainda vai ser analisado pela Comissão de Infraestrutura. Os senadores decidiram ontem pelo regime de urgência para um projeto que pode aliviar a superlotação nas cadeias. A chamada detração deve ser votada em plenário na semana que vem. A detração é como uma redução da pena. O juiz abate da sentença o tempo que o preso já passou na cadeia antes da condenação. Hoje, o benefício só é concedido meses depois do julgamento final do processo. O projeto do governo antecipa esse direito para o momento da sentença. Hoje, certamente, há um desperdício de tempo quando não se reconhece logo na sentença a detração. Por quê? Porque há todo o trâmite de transferência do processo, de oitiva do Ministério Público, de oitiva do diretor do estabelecimento prisional. Para o Ministério da Justiça, a mudança deve aliviar a lotação dos presídios.
43% dos presos brasileiros são provisórios e podem ser beneficiados com a detração. Pode ser que essa detração possibilite ao réu um regime de cumprimento de pena mais favorável. Portanto, esta é uma claríssima vantagem. Mas o jurista faz um alerta. Esta lei pode, então, trazer prejuízos para o réu se o juiz começar a jogar a pena maior para não dar benefícios a ele, mesmo fazendo a detração. O juiz ia fixar, por exemplo, o aumento de pena de 4 anos, por exemplo, ele pode jogar para 5, pode jogar para 6, aí então anula o efeito da detração penal. Isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque o juiz, quando ele determina a sentença, há todo um regramento dentro do Código Penal e dentro do Código de Processo Penal que delimitam como deve ser calculada a pena. Quem cometeu o crime deve pagar pelo seu crime, mas deve ficar um prazo determinado por lei de prisão. Não é possível que pessoas fiquem mais tempo do que o necessário, do que o previsto na pena, exatamente por conta de burocracia, por conta exatamente de falta de um sistema que possa efetivamente computar corretamente os dias de prisão. Então nós estamos aqui com acordo do Ministério da Justiça, melhorando essa burocracia, melhorando essa contabilização e dando poderes para o juiz fazer essa contagem. A Comissão de Agricultura tem reunião daqui a pouco às 8h30. Um dos projetos na pauta de hoje autoriza a expansão do plantio de cana-de-açúcar na Amazônia. A proposta divide os senadores que representam estados do norte do país. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Na safra 2011-2012, o país deve moer mais de 570 milhões de toneladas. O plantio está concentrado nas regiões Nordeste e Centro-Sul. A área plantada da cana-de-açúcar subiu 3,9% no último ano. O maior aumento foi em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Apesar disso, o Brasil produziu menos. A safra caiu 8,4%. O motivo foi a seca nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Um decreto de 2009 proíbe a expansão da cana na Amazônia. A região responde por apenas 0,2% da safra brasileira. O projeto do Senado autoriza novos cultivos de cana no Cerrado e nos Campos Gerais da Amazônia. Pelo texto, a plantação só pode ocorrer em áreas já alteradas, terras usadas para o plantio de outras culturas ou para a criação de gado. Já existem áreas mexidas, que nós chamamos aí áreas degradadas, como existem campos naturais no meu estado, por exemplo, mais da metade do estado são de chamados lavrados, que correspondem mais ou menos aos pampas gaúchos misturados com os cerrados do Centro-Oeste. E esse projeto permite a plantação de cana-de-açúcar só nessas áreas. Ambientalistas criticam o projeto, que já foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional. Você esquece que naquela área degradada, especialmente se a gente está falando da pecuária, tem uma atividade econômica presente ali que não vai desaparecer porque você resolveu plantar cana. Então, aquele boi que está ali, ele vai para algum outro lugar. E, no geral, o lugar para onde ele vai é um lugar onde tinha floresta e a floresta vai ser retirada para ele ocupar. O autor do projeto diz que o objetivo é estimular investimentos na região. Não há necessidade de que se derrube uma única árvore. O que nós estamos pretendendo é que se utilize de forma inteligente as áreas já antropizadas, né, e áreas que sejam de pasto natural, que existe em abundância na Amazônia, e áreas de cerrado. Mas a matéria gera polêmica até mesmo na bancada da Amazônia. Eu acho que nós vamos cometer 2 problemas. O primeiro é um dano para o meio ambiente da Amazônia. E o segundo é que nós podemos pôr uma marca, fazer um desserviço ao etanol brasileiro, de porque ele destrói a Amazônia. E eu acho que isso não é bom, é um produto importante. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública daqui a pouco às 9h. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes.
Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Direitos Humanos realiza uma audiência pública para discutir um assunto que está repercutindo no país inteiro. É que em setembro deste ano, a Justiça Federal determinou que 170 índios da etnia Guarani Kaiowá saíssem de terras no Mato Grosso do Sul, porque supostamente essas terras pertenceriam a fazendeiros. Agora, os índios, depois que souberam disso, eles decidiram que sairiam de lá mortos. Uma decisão tomada nesta última terça-feira pela Justiça Federal, uma liminar, determinou que a posse das terras era dos índios, o que pacificaria a situação. Mesmo assim, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, disse que a audiência pública deveria ocorrer porque a discussão ainda não está inválida. Então, a partir das 9 da manhã, no plenário da Comissão de Direitos Humanos, o tema será discutido. André. Obrigado, Hermes. E logo mais às 10 horas será instalada a comissão mista que vai analisar a MP 585 de 2012. A medida provisória trata da destinação de recursos da União a estados, municípios e ao Distrito Federal, com o objetivo de estimular as exportações no país. A CPI do Cachoeira teve mais um dia de impasse. Na reunião administrativa dessa quarta-feira, a votação de novos requerimentos foi adiada até que os parlamentares chegassem a um acordo sobre a prorrogação dos trabalhos. A divisão, mais uma vez, era clara. De um lado, a base governista, que defende uma prorrogação de 48 dias para ler e discutir o relatório final. De outro, a oposição, que quer prorrogar os trabalhos por 180 dias. A prorrogação por 48 dias que representa o final da CPI, representa enterrar a CPI, representa lavarmos as mãos em relação a essa CPI, que é o que a sociedade brasileira não quer. Enterro é a CPI não ter relatório. Enterro é o que alguns querem no sentido de fazer com que a CPI não tenha foco e não produza nada de contundente contra as pessoas que se envolveram com Carlos Cachoeira. Em minoria, a oposição tentou tirar o foco da questão do prazo e insistiu na votação de requerimentos para aprofundar a investigação. Foi então que o relator propôs adiar a votação dos requerimentos até que o prazo de prorrogação fosse definido. Sugestão acolhida por 17 votos a 9. A CPI acaba aqui e na próxima semana nós vamos protocolar a representação na Procuradoria-Geral da República com o material de prova que já recolhemos e com os requerimentos que pedem a quebra de sigilo de empresas laranjas que tiveram movimentação atípica com a Delta, na esperança de que o Ministério Público possa instaurar os procedimentos judiciários para a responsabilização civil e criminal dos envolvidos nesse grande escândalo de corrupção, monumental desvio de dinheiro público. Ontem à tarde, o relator da CPI do Cachoeira, deputado Odair Cunha, informou que obteve o número de assinaturas necessárias para prorrogar os trabalhos por 48 dias. Agora, as assinaturas têm que ser conferidas e a prorrogação lida em plenário. O Tribunal de Contas da União, que fiscaliza o uso do dinheiro público, pede que o Congresso bloqueie os recursos para mais de 20 obras irregulares. O relatório entregue aos presidentes do Senado e da Câmara recomenda a paralisação de 22 obras em todo o país. 14 são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, como a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e a Ferrovia Norte-Sul, em Tocantins. As irregularidades que nós encontramos são geralmente falhas no projeto básico, sobrepreço, superfaturamento. Ao todo, o TCU visitou 200 obras, encontrou irregularidades em 124. A fiscalização das obras públicas gerou uma economia de 2,5 bilhões de reais. O tribunal se orgulha desse trabalho e também do fato de ter percebido uma melhoria na gestão pública. Houve uma diminuição percentual das irregularidades graves detectadas ao longo do processo. Recebido o relatório, agora é o Congresso que decide se bloqueia os recursos das 22 obras no orçamento do ano que vem. Os parlamentares devem realizar audiências públicas com os responsáveis para tentar solucionar os problemas antes de votar o corte do dinheiro na lei orçamentária. Existem algumas obras que realmente podem ter um problema mais grave. Se tiverem um problema mais grave, deve ser paralisado, mas existem obras que podem ser fiscalizadas, pode ser pedido explicação, mas as obras podem continuar até pelo interesse público, de atender a população e de não perder os investimentos que foram feitos. Eventuais irregularidades e ajustes, com certeza, têm que ser considerados, mas essas correções devem ser feitas com as obras andando, né?
paralisar a obra é uma medida extrema. E eu vou trabalhar na comissão para que nenhuma obra seja paralisada, porque isso só traz prejuízo para o nosso país. Integrantes do Parlamento Europeu se reuniram no Senado com a representação brasileira no Parlamento do Mercosul. 5 representantes do Parlamento Europeu participaram do encontro. O deputado francês Jean-Pierre Audy propôs que delegações parlamentares passem a acompanhar negociações na Organização Mundial do Comércio. Hoje, os debates da OMC reúnem apenas integrantes dos governos dos países membros. A sugestão foi aceita pelos parlamentares que representam o Brasil no Parlasul e deve ser aprofundada nos próximos encontros. A senadora Ana Amélia perguntou aos colegas europeus se a crise econômica tem afetado o trabalho do parlamento. De que maneira está sendo possível essa convivência e esta ação? O deputado francês respondeu que a crise não é da Europa, mas dos países que integram o bloco. L'euro n'est pas un problème, l'euro est la solution. A comissão mista que investiga a violência contra a mulher vai discutir com o governo federal o orçamento da União para ações nessa área. Ontem, a CPMI discutiu a situação do Distrito Federal, que tem uma delegacia considerada modelo. A CPI visitou nesta semana a Delegacia de Atendimento à Mulher em Brasília. A relatora elogiou a estrutura física da unidade e a capacidade técnica dos policiais. Encontramos uma delegacia especializada, diferenciada das demais delegacias onde nós estivemos visitando nos demais estados brasileiros. Então, é uma experiência que, de antemão, nós podemos afirmar que é uma experiência positiva, uma experiência que poderemos sugerir no relatório como uma referência para que outros estados possam conhecer e ter como uma experiência de atendimento bem feito e de forma profissionalizada. Mas os parlamentares encontraram problemas em outras delegacias do Distrito Federal. Os policiais recebem capacitação para lidar com violência doméstica? Não, ainda não. Isso também é outra cobrança que a secretária faz. No currículo da Academia de Polícia não consta uma cadeira relacionada à violência doméstica. O nosso grande problema para poder instalar uma nova delegacia da mulher é a falta de contingente. No Distrito Federal, desde 1993, nós temos o mesmo contingente na Polícia Civil. Para o Ministério Público, falta assistência jurídica para as vítimas de violência na maior parte do Distrito Federal. A Defensoria Pública, que é constitucionalmente encarregada da defesa dos necessitados, no Distrito Federal, ela só tem condições de oferecer assistência jurídica às mulheres vítimas de violência doméstica na circunscrição judiciária de Brasília, do plano piloto. Portanto, em todos os outros fóruns de Brasília, não existe um núcleo especializado da Defensoria Pública para prestar assistência jurídica às mulheres. Como a gente vai atender isso? Com o concurso público. O concurso foi autorizado e está em fase de contratação da entidade que irá realizar o certame. Situação mais grave, a CPI encontrou em cidades de Goiás, que fazem parte do chamado entorno de Brasília. As delegacias não têm o aporte mínimo necessário. Para ter uma ideia, aqui é uma DEAN, que é a delegacia de Lusiânia, a delegada é titular de 2 delegacias que são colocadas no mesmo terreno. Uma é a delegacia da mulher e outra é uma delegacia para adolescentes infratores. Em novembro, a CPI faz diligências aos estados de Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas. Também estão marcadas audiências públicas em Brasília com os ministros da Justiça e do Planejamento. Eles vão discutir o orçamento da União para combater a violência contra a mulher. A senadora Ana Rita entrega o relatório final no início de dezembro. Nós não criamos a CPMI para fazer punição. Portanto, não está previsto fazer qualquer indiciamento ou solicitar prisão ou afastamento de quem quer que seja. Precisa-se de ter capacitação de juízes, promotores, defensores, policiais, delegados e delegadas, assistentes sociais, psicólogos, todos que atuam na área de proteção, de defesa da mulher. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.